Você sabia que em 1990 a modesta Minardi quase conseguiu uma pole position histórica na Fórmula 1? E isso só foi possível graças à Pirelli. É importante lembrar que a história da Pirelli na Fórmula 1 não começou em 2011, quando eles passaram a ser fornecedor exclusivo da categoria. Já em 1950, a Pirelli fornecia pneu para duas equipes italianas, que eram a Alfa Romeo e também a Maserati. E o sucesso foi imediato. Logo no primeiro quali em Silverstone, a Alfa Romeo fechou 1, 2, 3, 4, com Fangio, Farina, Luigi Fagioli e Reg Parnell, enquanto mais de 50% do grid naquele ano utilizavam pneu Dunlop. E a Pirelli sempre foi sinônimo de sucesso entre as principais equipes da categoria. Foram deles a primeira vitória na Fórmula 1, a última das três vitórias divididas também na Fórmula 1, quando em 1957, no GP da Inglaterra em Aintree, as Vanwall de Tony Brooks e Stirling Moss dividiram a vitória naquele dia. E a guerra de pneus em si sempre foi um elemento muito presente na história da Fórmula 1 até mais ou menos 2007, quando a Bridgestone passou a ser fornecedora única, né? Nos anos 50 a gente tinha ali uma disputa pau a pau entre a Avon Rubber, a Dunlop e a Pirelli. Nos anos 60 eles ganharam a companhia da Firestone, nos anos 70 ganharam a companhia da Goodyear e assim por diante. No automobilismo, o pneu é o grande responsável por conseguir traduzir todos os inputs do piloto em um desempenho real. E com isso, muitas fornecedoras de pneu ao longo dos anos conseguiram criar algumas artimanhas para que as suas equipes fossem beneficiadas. E é justamente sobre o que a gente vai falar hoje. Então conheçam agora os pneus Pirelli de classificação que assombraram o GP de Phoenix de 1990. Antes de tudo, é bom contextualizar o momento em que a Fórmula 1 estava passando para aquela primeira etapa de 1990. Alguns meses antes, a gente tinha tido uma das maiores disputas pelo título no GP do Japão de 1989, quando Alain Prost deliberadamente bateu em Ayrton Senna para forçar o fim da decisão com uma prova de antecedência. Sim, uma prova de antecedência. A McLaren tentou reverter no tribunal e para que isso acontecesse, o Senna precisava ter ganho o GP da Austrália, o que acabou não acontecendo quando ele colidiu com um retardatário naquela prova com chuva. All this happened. This is the rear view from Martin Brundle's Brabham. There's Nelson Piquet behind him, and Piquet pulls out of the way, and then suddenly, out of the gloom, comes Ayrton Senna. Wham! Jaws 3. Senna had no chance whatsoever. He thought that Piquet had pulled over to let him through. He booted the throttle, and in a flash, in an instant, through the fog and through the rain, there was Brundle. O próprio Senna não tinha certeza se ia participar da temporada de 1990, tanto que a McLaren confirmou na data limite a sua dupla de pilotos, que contava agora com Gerhard Berger, que tinha vindo da Ferrari trocando de lugar com Prost, e com o brasileiro Ayrton Senna. Antes mesmo daquele GP de Phoenix, 2 dias antes da pré-qualificação que acontecia na quinta-feira, soltavam mais uma notícia bombástica, que a Tyrrell ela tinha rompido o contrato com a Goodyear e assinado com a Pirelli para ser a fornecedora de pneus daquele ano. E junto com a Tyrrell, na família Pirelli naquele ano, a gente ainda tinha Brabham, Osella, Dallara, Minardi e Eurobrum. A Pirelli fornecia pneus exclusivamente para equipes de meio para baixo de pelotão, tá? Eurobrum, inclusive, que teve que disputar pré-qualificação com o nosso brasileiro Roberto Moreno. E assim estava montado o cenário para aquela que seria a primeira etapa de 1990 em Phoenix. Logo na pré-classificação tivemos classificados Roberto Pupo Moreno, da Eurobrum, Henrique Bernard, da Lola, Olivier Gruillard, da Osella e também Aguri Suzuka, da Lola. E lembra que eu falei que a Pirelli trabalhava exclusivamente com equipes do meio para baixo do pelotão? Pois então, para aquele final de semana, a Pirelli tinha preparado um pneu específico de classificação com um composto muito mais macio que o normal, porque havia previsão de chuva para a corrida. Então, com os carros Pirelli largando na frente, a possibilidade deles ter vantagem na corrida, já que seria muito mais difícil ultrapassar, era enorme. Assim, uma das sessões mais impressionantes de classificação da história da Fórmula 1 estava prestes a acontecer. Com um tempo de 1:28.6, Gerhard Berger fez a pole no seu primeiro GP pela McLaren e o segundo lugar, menos de um décimo atrás, foi Pierluigi Martini com a Minardi. E as surpresas não acabaram com a Minardi em segundo lugar. Andrea De Cesaris com a Dallara ficou em terceiro. Jean Alesi da Tyrrell ficou em quarto, à frente de Ayrton Senna, que foi o quinto. E ao longo do top 10, nós tivemos a Osella de Olivier Grullard e também a Brabham de Stefano Moda em oitavo e décimo, respectivamente.
E a maior surpresa da classificação foi a Eurobrum de Roberto Moreno, que após passar pela pré-classificação, conseguiu colocar o carro em 16º lugar à frente da Ferrari de Nigel Mansell. E o roteiro daquela corrida já é conhecido por muitos. Jean Alesi e Ayrton Senna travaram uma batalha incrível nas ruas de Phoenix durante 2 voltas, onde eles se passavam praticamente em curvas em sequência. E mesmo assim, a Pirelli conseguiu colocar 3 carros na zona de pontuação, 2 Tyrrells e uma Dallara, e mais um carro no top 10. Lembrando que na época pontuavam apenas os 6 primeiros. E embora a Pirelli nunca tenha falado exatamente sobre qual que era a receita para tornar aquele pneu tão especial, alguns engenheiros estimam que era um adicional de sílica na composição química ou às vezes redução dos níveis de enxofre e também de negro de fumo, o que fazia o pneu durar menos, ter mais aderência e por consequência ser de 1 a 2 segundos mais rápidos que os pneus de classificação da Goodyear. E naquele ano ainda, tanto Tyrrell, quanto Brabham, quanto a Minardi conseguiram largar muitas vezes no top 10, às vezes batendo de frente até com Benetton, Ferrari e McLaren, mostrando que sim, a guerra de pneus pode tanto alavancar quanto destruir uma equipe. Gostou do conteúdo? Se inscreve, deixa o like, comente aqui o que você achou e dê mais sugestões de histórias e assuntos técnicos para a gente trazer nos próximos vídeos. Então, você está no Braking Zone, muito obrigado.